Bom, gente, então a gente vai falar hoje sobre oceanos e mares. Esse assunto é um assunto bem interessante porque a gente sabe muito do que tem no espaço e a gente sabe bem pouco do que tem embaixo do oceano, por várias razões. E aí a massa d'água, ela é uma das razões, e a profundidade, né, que nós temos nos oceanos também é outra razão, tá? Bom, então nós temos como que surgiu o oceano. Existem duas teorias, duas correntes científicas que falam sobre essa formação, tá? Uma delas falam sobre cometas de gelo compostos de dióxido de carbono, e outro grupo fala sobre a liberação de água por meio de fusões e solidificações no planeta Terra. Então, minerais que tinham água no seu interior e essa água ela foi sendo liberada com o passar do tempo, tá? E essa água teria não só teria formado, né, por exemplo, vapor d'água, né, teria dado origem a vapor d'água, formando aí oceanos e mares também, tá? O oceano, ele é uma massa de água salgada. Se a gente for pensar bem, de forma bem simplória, é uma massa de água salgada. Só que nem todos os oceanos, né? Nós temos sete. É o Atlântico, o Pacífico, o Índico. Aí a gente tem o Ártico. A gente tem o Ártico. Ai, Cristo. Bom, eu vou lembrando os nomes dos oceanos. Porque... tá. Porque tem a diferença, né? Entre um e outro. A localidade, tá? Então é isso mesmo. É o Oceano Índico Atlântico, o Oceano Índico Pacífico e o Oceano Glacial Ártico. Não, é o Ártico. É isso. Acho que não entra como oceano. Bom, enfim, não vem ao caso agora, né? A massa oceânica ela não é igual, tá? Então a gente tem salinidade diferente, na sua maioria temperatura diferente, a existência de espécies por conta, especialmente da temperatura das águas, diferentes, tá? Então não é tudo igual, tá? Aqui a gente tem a quantidade de sal por 1.000 gramas de água. Então, olha só, o Oceano Atlântico tem 35,4% de sal por 1.000 gramas de água, tá? Que é o principal sal mineral encontrado nas águas oceânicas. Por que não dá para a gente beber a água do mar? Por conta dessa salinidade que ocorre nas suas águas, tá? Por onde vem esse sal? Bom, a gente tem também duas hipóteses, tá? A primeira hipótese é que esse sal veio da decomposição de rochas, né? As rochas que foram sofrendo erosão, por exemplo, dissolução dessas rochas, né? E os sais também vinham transportados de rios. Essa é uma das hipóteses. Uma hipótese que foi a única por muito tempo. Uma outra hipótese é o processo vulcânico que nós temos nos assoalhos do mar, né? Então, essas lavas do manto, eles trazem para o oceano uma água juvenil, que eles falam, né? Que os cientistas chamam de água juvenil. Essa água juvenil, ela estaria contida em camadas interiores do planeta Terra e ela nunca teria tido entrado, nunca teria se... Jesus, Ananda.
Forma líquida, nunca teria estado em forma líquida. É a lava que empurra essa água quando ela sai, e aí junto dela vem os minérios, tá? Então, ela teria cloretos, sulfatos, brometos, iodetos, carbono, cloro, enfim, vários minérios, né, várias composições químicas, da onde viria a salinidade dos oceanos e mares, tá? Bom, mas isso, eu acho que quando a gente pensa em oceano, né, eu acho que isso aí é a pergunta que menos vocês devem fazer na cabeça de vocês, né? Porque a água do mar é salgada. Acho que a pergunta que eu mais escuto de vocês quando a gente fala de oceano é a questão do relevo. Que vocês não perguntam assim, né? O relevo. Eu acho que vocês não têm ideia de que tudo que tem para fora do oceano tem para dentro. A única diferença é que está coberto por água. Então a gente tem planície, a gente tem montanha, a gente tem depressão. Tudo que a gente tem para fora, que a gente estuda quando fala de relevo, a gente tem para dentro do oceano, né? Com a diferença, obviamente, da massa d'água que cobre todo esse relevo, tá? A gente chama isso de relevo submarino. Então, olha só. Este aqui é o relevo submarino que nós temos. Ele é dividido em 5 partes. Então, é a plataforma continental, que é onde a gente fica. Aí a gente tem a região, o talude. A gente tem a região pelágica, abissal e as dorsais. Então, olha aqui, ó. O mais profundo do oceano são as fossas abissais, ó. São as regiões abissais. Que é o bem profundo, né? Que é muito difícil de chegar lá. O homem não consegue ainda por conta da pressão, estourar, né? Os equipamentos. A gente teria, tipo, amassado, né? Como se a gente fosse amassado pela pressão. Então, a gente ainda não conseguiu, enquanto ser humano, chegar nessas regiões abissais. Eles desenvolvem alguns equipamentos que chegam perto, mas lá no fundo, fundo mesmo, ainda não se chegou, tá? Então não dá pra dizer que não existe sereia, porque a gente não sabe. Nunca chegamos lá pra ver, ué. Pode ser que exista, ela fique lá na fossa abissal, pra não morrer. Então vamos lá, ó. Vamos falar agora um pouquinho de algumas partes do relevo submarino, tá? Esse aqui é o talude continental, né? Então, talude continental. Vamos voltar lá para vocês enxergarem onde é o talude. Aqui, ó. Esse é o talude, tá? Essa é a parte que nós vamos falar agora, tá? É a parte final e a parte que está submersa do continente, tá? Do relevo do continente. Qual é o continente? É o que não está sendo banhado. Então pensa, né? Você está na praia. Você está lá na faixa da areia. Isso é o talude, tá? A hora que a gente entra na água e a gente tá lá olha só, eu tô aqui da Pepe, ainda é talude continental, tá? Então, ela, obviamente que enquanto você tá dando pé, né? Você tá no talude. Se você for mais pra frente, você vai chegar numa parte já bem profunda, tá? Óbvio, né? Então não vai falar, vou dar um rolê até o talude e volto. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então vai dizer que foi a professora de geografia que ensinou. Então, ó, esse talude continental, ele tem aproximadamente 3 km de profundidade. Então é bem profundo, tá? E olha só, gente, as regiões abissais, elas chegam até 11 quilômetros de profundidade. Sabe o que é isso? 11 quilômetros de profundidade? Sabe o pico mais alto do planeta? Que hoje, em referência, é o pico, oh meu Deus do céu, o Himalaia, o Monte Everest, meu Deus do céu, o Monte Everest. O Monte Everest tem quase 9.000 quilômetros de tamanho. Então, você vai subir 9.000 para cima. Se você pegar ele, virar de ponta cabeça, ou pegar ele do jeito que você conseguir, né? E enfiar no oceano, na região mais profunda,
ele vai desaparecer. De tão profundo que é o oceano, 11 quilômetros. Nós temos também, olha só, esse desenho aqui, turma, ele mostra justamente um relevo submarino 3D, né? Vamos dizer assim. Então ele tá 3D aí. Então olha só. Entre a América e a Europa, então no Oceano Atlântico, entre a América, imagina que você vai dar um rolê. Ó, presta atenção no que eu vou dizer. Imagina que a gente tirou toda a água do oceano, tá? E você vai dar um rolê, você vai a pé da América até a Europa, certo? Não tem água, você não vai afogar, fique tranquilo. Então você vai andar pelo relevo. Esse é o caminho que você vai fazer, tá? Então você vai sair da América, você vai passar pela dorsal atlântica, que é uma cordilheira, igualzinha a cordilheira dos Andes, só que ela está submersa, ela está para baixo da água. Ela tem altitudes de 6 quilômetros de profundidade, até 6 quilômetros. Então seria como se você atravessasse uma montanha de 4.000 metros de altura. Então você saiu, estão acompanhando aqui, né? Chegou lá na Praia Grande, na areia, não tem mais água. Tá tudo vazio. Você vai começar a andar, você vai começar a perceber que você vai descendo. Você vai começar a descer em termos de relevo. Aí você vai começar a andar. Você vai ver vulcão, você vai ver montanha, você vai ver umas ilhas, a estrutura, né, de ilhas. Então você vai ver um negócio que tipo não tem fim, parece, né? É comprido, que são as ilhas que aparecem pra gente, né? Você vai ver canyons, igual, por exemplo, tem o Grand Canyon lá nos Estados Unidos, que a gente já falou também. De repente, você vai dar de cara com uma cordilheira, tipo a dos Andes. Aí você vai ter que subir essa cordilheira. Você vai subir 4.000 metros, atravessou, vai descer 4.000 metros de novo para continuar sua caminhada até a Europa. Aí, do outro lado, você vai encontrar as ilhas vulcânicas, né? Tudo que você viu de um lado não é provavelmente, mas você pode ver do outro também. As planícies, até você chegar de novo no continente, chegou na Europa, tá? Se você fosse a pé, esse era mais ou menos o cenário que você teria atravessando o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, tá? Essa dorsal atlântica que a gente está vendo aí, junção de placas, tá? Então a placa da América com a placa tectônica da Europa. Essa região é uma região totalmente instável. Então muitos terremotos que se tem é por conta do choque dessas placas. Inclusive tem muitos cientistas que falam sobre os perigos, né, dessa região, porque pode gerar uma energia tão grande que formaria tsunami, por exemplo, tá? Tsunamis grandes, tá? Grandes, de grande proporção, certo? Mas é claro que você não vai fazer isso, né? Porque não dá para esvaziar o oceano. É só para você ter uma ideia e tomar cuidado com o mar, tá? Não é tão bobinho assim, não, certo? Bom, vocês já foram quem já foi pro Nordeste aqui, especialmente o Nordeste, que tem bastante passeio desse jeito que eu vou falar. Sabe quando você entra no barquinho lá, na lancha, sei lá, no que diabo você vai andar? Aí você anda pra dentro do oceano, o cara deixa você num lugar que dá pé. Você fala, ué, gente, mas como é que tá dando pé aqui no meio do oceano? São esses relevos irregulares e também o trabalho da maré. A maré enche, as profundidades aumentam. Esvazia a maré, né? A maré desce, a maré baixa, as profundidades diminuem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ubatuba, ali, a região do litoral norte, tem bastante isso.
você consegue atravessar para uma ilha a pé. Você está no continente, né? No talude continental, você consegue chegar na ilha. Na maré baixa. Quando a maré sobe, não dá mais pé. Aí você fica ilhado, né? Feito um bocoió, porque você não conhece o regime das marés da região. Então, o que é maré? Maré é um fenômeno de fluxo e refluxo de águas. É simples assim, tá? Eles acontecem porque as marés, força gravitacional, que nós já estudamos, né? Lá no comecinho. É a atração gravitacional entre, especialmente, a Lua, né? Então, a força gravitacional existente entre Terra, Sol e a Lua, tá? As maiores amplitudes de maré ocorrem quando a gente tem o alinhamento Terra, Sol e Lua, Lua cheia e Lua nova. As menores amplitudes de maré ocorrem quando a gente está na Lua crescente ou na Lua minguante, certo? Então, a Lua é uma grande responsável pela atuação das marés, beleza? Por isso que quando a gente vai viajar para esses lugares, né, os pescadores, eles estudam a tábua da maré. Eles sabem quando a maré vai estar baixa, quando a maré vai estar alta. E se você conhece a região, você sabe se dá para você ir nadando até a ilha, que horas que você pode ir, que dá para você ir e voltar a pé, qual é o melhor momento para fazer um passeio, ou para você ir pescar, para você não ficar encalhado. Então, é possível estudar porque é um fenômeno baseado na força gravitacional entre a Lua, o Sol e a Terra. Certinho? As águas, né? Então, vocês percebem que as águas estão sempre em movimento, né? As águas dos oceanos, elas estão sempre em movimento. Uma das coisas que interferem nesse movimento é a força de Coriolis. Essa força de Coriolis, ela atua, são ventos que acontecem no planeta, né? E aí, através delas, existe também uma movimentação. Uma pergunta que me fazem muito também quando a gente fala de oceano e tal é: por que tem onda? Por que o mar tem onda? Então, muito se explica por conta disso, tá? Então, esse efeito de Coriolis, ou pseudo-força de Coriolis, também é chamado com essa nomenclatura, é uma força de inércia que vai agir sobre corpos que estão em movimento, que tem como, que em relação a um referencial inercial, né? Então, tipo, qual é a sua relação, né? Isso vocês aprendem em física, né? Possui movimento de rotação. Então, esse efeito, né, essa força de Coriolis vai interferir na movimentação das massas oceânicas, das massas de água. Como que ela interfere nisso tudo? Isso gera, por exemplo, ciclone. Pode gerar ciclone, inclusive, né? Então, esse vento, ele gera movimentações da massa oceânica. Sabe bom, mas aí não tem nada a ver, então deixa eu falar geograficamente falando, e aí eu faço observações sobre isso, tá? O nome desse vento aí é Coriolis, porque o nome do cara que estudou isso era não sei o que lá de Coriolis. Ele era francês, aí o nome dele ficou no fenômeno, tá? Bom, então, no sistema de rotação, como é o caso da Terra, essa força ela vai afetar o movimento de um corpo de maneira diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tanto que se vocês olharem aí no meu globinho terrestre, a gente tem as setinhas vermelhas e as setinhas azuis, né? Então são as diferenças,
tá? De movimentação. A força de Coriolis, por conta da esfericidade da Terra, ela possui um sentido no hemisfério sul e o sentido oposto no hemisfério norte, que aí vocês estão vendo no globinho. E no Equador a gente fala que é praticamente nulo a intensidade, tá? Então, é por conta dessa força de Coriolis que as camadas de ar entram em movimento de rotação, originando o ciclone. O ciclone gira no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Certo? As correntes oceânicas também são resultados dessa força de Coriolis. Então, assim, é um negócio que não é, né? É perigoso. Mas ela é muito importante. Essas correntes oceânicas, especialmente as correntes oceânicas, elas acabam interferindo no clima do mundo inteiro. Então, graças a essas correntes, é que nós temos as variedades e as condições climáticas. Então, é uma força de extrema importância. As correntes marítimas, por conta das correntes marítimas especialmente, tá? Quando a gente pensa em corrente marítima, já assistiram o Nemo, né? Quando o Nemo tá... O pai do Nemo quer encontrar ele. E aí a tartaruga fala... entra na corrente, que as tartarugas estão migrando dentro de uma corrente marítima, né? É tipo um rio que passa dentro do... No desenho parece um rio que passa dentro do mar, né? Então, isso são as correntes marítimas. E elas são muito importantes, não só para essa questão das espécies, né, marinhas, mas também para a gente que está fora do oceano. Então, olha só. Com a atuação da força de Coriolis, né, obviamente, e toda a questão gravitacional também da Terra, tá? Então, as correntes marítimas ou corrente oceânica, tá? Vamos encontrar com essa nomenclatura também. São porções de água bem grandes que se deslocam nos mares e nos oceanos, influenciando climas. Então, ele é muito importante. Por quê, Pro? Porque essas correntes marítimas, elas transportam umidade e calor, tá? Então, esses fluxos grandes de águas oceânicas, formados aí por várias questões, né? Então, tem pressão, temperatura, salinidade, movimento de rotação da Terra, e o próprio deslocamento das massas de ar. Então, tudo isso vai interferir, vai formar, né, as correntes oceânicas ou marítimas. Mas é muito... para que serve a corrente oceânica? Serve para biodiversidade marinha, atua diretamente no clima, tá? Então, se pararem as correntes marítimas, a gente vai viver um caos. Vai ser uma transformação intensa no planeta Terra, tá? Bom, então, dá pra gente classificar as temperaturas, ó. Dá pra gente classificar as correntes marítimas, como vocês estão percebendo aí nesse mapa, especialmente por frias e quentes. Ponto, tá? Então, as temperaturas marítimas quentes são correntes marítimas mais superficiais, né? Porque a água quente tende a... Né? Tudo que é quente tende a subir, né? Ela é menos densa. Isso aí foi o Rafael que me ensinou. Ela é menos densa, né? O que é quente é menos denso. Então, são correntes marítimas mais superficiais, tá? As águas têm temperaturas mais elevadas e elas ocorrem da linha do Equador em direção aos polos. E as correntes marítimas frias são mais profundas. As águas têm temperaturas mais baixas e elas geralmente ocorrem dos polos em direção ao Equador, tá? Correntes marítimas frias mais famosas, Humboldt e a Labrador, tá? São as duas correntes marítimas frias mais famosas, Humboldt e a Labrador. As quentes mais famosas, do Brasil e do Golfo.
são as mais famosas. Pra gente, né? Tô falando América do Sul, sobretudo a gente aqui Brasil, tá? Então, essas são as correntes marítimas. Então, elas são muito importantes, tá? Não é só por... Como é que chama o pai do Nemo? Eu esqueci o nome do pai do Nemo. É Merlin, né? Merlin, sei lá. Não é só pra ele encontrar o Nemo, não. Beleza? Bom, vamos falar agora dos oceanos em si. As massas oceânicas, ó. Os oceanos, então, têm cerca de 362 milhões de quilômetros quadrados. Profundidade média de 3.690 metros, tá? Maior oceano é o Pacífico. Depois vem o Atlântico. Depois o Índico e, por fim, o Glacial Ártico, tá? Maiores profundidades de cada um dos oceanos. A Fossa das Marianas é o maior, com 11.034 metros de profundidade, que foi o que eu falei para vocês, né? Se colocar o pico do Everest, ele desaparece, tá? Bom, então, o Oceano Pacífico, ele é o maior em extensão da Terra, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o oceano, cadê o Oceano Pacífico? Esse aqui, ó. Esse é o Oceano Pacífico, tá? Isso aqui tudo é o Oceano Pacífico. Deixa eu deixar aqui o mapa para vocês observarem ele. Então, é o maior, né, em extensão. Ele liga o Oceano Ártico. Ele se liga, né, ao Oceano Ártico através do Estreito de Bering. Chama Pacífico por conta de os pescadores lá das antiguidades, né, acharem ele muito calmo. Achavam ele muito calmo, aí colocaram o nome de Pacífico. No Oceano Pacífico ocorrem dois fenômenos climáticos que são pra gente aqui bom, pro mundo todo, né? Mas a gente aqui no Brasil sente muito, que é a Laninha e o El Niño. A gente já viu isso quando falou de clima. E no Oceano Atlântico a gente tem o Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Essa região, ela é uma região intensa em terremotos, maremotos, tsunamis e vulcões que estão ativos. Por isso que ele é chamado de Círculo Polar ou Círculo de Fogo do Pacífico. Por que essa região é assim? Por conta das bordas tectônicas, tá? Estão aí concentrados em bordas tectônicas, tá? Depois vem o Atlântico, que é o segundo maior oceano do planeta Terra. Aí é o que banha, né, a gente aqui no Brasil. É chamado de Atlântico por conta do titã Atlas. E é um oceano que é a grande diferença dele, né, aí para os outros oceanos é ele abrigar a dorsal mesoatlântica, que a gente viu ali no comecinho, tá? Bom, o Oceano Índico é um oceano que banha ali a Índia, uma parte da África, da Ásia, da Oceania, da Antártida. Ele se formou na Era Mesozoica, quando a gente teve a separação da Gondwana. No sul desse oceano, as águas são mais frias. E é um oceano, nossa, muito... Eu não sei se eu gosto muito de programa que fala de mar, oceano, praia, essas coisas, né? Nossa, uma praia bonita, mano, bonita, né? Meu sonho é dar um mergulho no Oceano Índico. E a gente tem o Glacial Ártico, né? Que está localizado ali entre o Círculo Polar Ártico e os continentes da Ásia, Europa e América, mas ali ao norte, tá? Boa parte desse oceano se mantém congelado durante uma parte do ano por conta da sua latitude elevada, tá? Tem um programa que passa no History que chama Pescadores do Gelo, Pescadores de Gelo, Pescadores do Alá, sei lá. E mostra bastante, né, esse oceano congelado assim, né? Essas regiões tem peixes, por exemplo, você não vai encontrar um peixe que vive nessa região na Bahia. O peixe não sobrevive, porque a temperatura é imensamente diferente, tá? Assim como não dá para você fazer mergulho de turismo nesse mar congelado desse jeito, né? A gente faz aqui no oceano, nas regiões de temperaturas mais quentes, né?
Então, por favor, né, gente? Por gentileza, não vá para o Oceano Glacial Ártico querendo dar um tibum que não vai rolar, tá? Em termos de mares, o que são mares, Pro? Mares são as porções de água com menor extensão se a gente compara ao oceano, tá? Então, eles podem ser totalmente delimitados, podem ser parcialmente delimitados por outras massas de terras, tá? Que aí a gente chama então de mar aberto, mar interior e mar fechado, tá? Então nós temos esses 3 tipos de mares. O que é o mar aberto? Tem conexão bem grande com o oceano, tipo o mar do Caribe, o mar do Norte, tá? Outro tipo de mar é o mar interior ou continental. Ele tem ligação com o oceano por uma faixa de terra, um estreitinho, tá? Que é o caso, por exemplo, do Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Vermelho. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? É bem pequenininha a passagem do mar para o oceano. No mar aberto, ó, tá vendo? É bem grande. Tá vendo? Olha quanto aqui no Mar do Caribe. O Mar do Norte também, ó. Tá vendo? É bem grande, tá? A ligação. E a gente tem os fechados ou isolados, né? Que aí são mares. Cadê ele? Ô, gente, cadê ele? Passei aqui, não sei onde ele tá. Mar Mediterrâneo. Ah, tá aqui, desculpe. Aqui, ó. Mar fechado ou isolado, tá? São mares que não tem ligação nenhuma com o oceano. A tendência desses mares, inclusive, embora eles sejam alimentados por rios, né? Mas a tendência é que eles diminuam e podem até desaparecer, tá? O caso do Mar Morto, né? Que é um mar numa depressão absoluta, tá abaixo do nível do mar, ele é alimentado pelo Rio Jordão. O Mar Cáspio é alimentado por vários rios ali do Ásia e do leste europeu, tá? Mas a tendência é que eles diminuam. O Mar Cáspio, por exemplo, diminuiu assim absurdamente. A tendência é que eles possam até desaparecer, beleza? Vamos falar agora dos acidentes geográficos naturais, tá? Que estão ligados a isso, a mares e oceanos. Então, um estreito, olha só, é uma porção de mar entre 2 costas, tá? É um canal natural, tá? É um canal natural. Quando a gente fala de, por exemplo, o canal do Panamá foi feito por atividade humana. Isso aqui é natural, tá? Então é um canal, ó. Inclusive aqui ficou preso o navio. Lembra que o navio ficou preso um tempão esses dias atrás aí? Então eles passam, né? Eles vêm aqui da Ásia, né? Passam pelo Mediterrâneo, passam por esse estreito para sair para o oceano, né? Aí ele ficou preso aqui. Nós temos um istmo, que é uma faixa bem estreita de terra entre 2 mares. A gente tem a península, que é o caso, por exemplo, da Península Ibérica, Península Itálica, tá? Então, é quase uma ilha, gente. Por que não é uma ilha? Porque não é uma massa de terra cercada por água por todos os lados. Ela é cercada por água em 3 partes. O que faltava para ela ser uma ilha está ligada ao continente, tá? E aí a gente tem penínsulas grandes, penínsulas menores, certo? Então, isso é uma península. Olha aqui, ó, outra península, tá vendo? É quase uma ilha. Por que não é uma ilha? Porque pra gente, o que é uma ilha? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Aqui tá faltando um lado, tá? Arquipélago é um agrupamento de ilhas. Ilhas são porções de terra que se desconectam do continente, ou é uma ilha, ou material vulcânico também, tá? Então essa é uma ilha. Um golfo, turma, é uma reentrância. Então é um... Ai, que palavra eu posso substituir? Reentrância.
É tipo uma cavidade na costa, e aí o mar consegue entrar. Ele consegue entrar por esse caminho, tá? E também são utilizados para navegação, tá? Enfim. A gente tem a Baía, que também é uma reentrância, mas ela é bem menor do que o Golfo, por isso que a gente chama de Baía. É o caso da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Então dá pra vocês entenderem. Depois eu vou mostrar pra vocês essas formas litorâneas. Depois eu mostro pra vocês em fotos, tá? Em fotos reais mesmo, dos lugares em si, tá? Para vocês poderem entender direitinho. Certinho?